Olá, meus espectadores, tudo bem com vocês? Hoje o assunto do dia, é um conto de Machado de Assis, bastante interessante de ser abordado porque possui muitos elementos que são realmente incríveis, Machado de Assis dispensa muitos comentários, certo? E o tal conto seria a Missa do Galo. A história começa com ele dizendo que não tinha entendido uma conversa que ele tinha tido com uma senhora. E era noite de Natal. Ele havia combinado com o vizinho dele de ir à Missa do Galo. E então ele voltou ao alojamento que ele se encontrava. Ele estava hospedado na casa de Menezes, um escrivão. Na verdade ele era bem vacilão, porque ele era casado com Conceição, uma mulher que era intitulada de Santa, porque ela era muito simpática, muito boazinha, e mesmo assim o cara traía ela com outra mulher. Nessa história, o protagonista tinha ficado, de ver a tal missa. E para isso ele tinha que esperar até a noite. E quando chegasse o horário certo, ele chamaria o vizinho, acordaria o seu vizinho. Bom, para esperar a tal missa começar, ele começou a ler um livro, Devia ser muito chato ficar lá no tédio, ficar aqui sem fazer nada. Não, ele foi inteligente, Começou a ler um livro e nisso Conceição entrou no quarto em que ele estava, e começou a conversar com ele. Conversa na real é muito chato, eu recomendo que se vocês quiserem mais detalhes, ver o livro. Confia, vê o livro. Na real, eu falei que eu não ia comentar sobre a conversa que eles tiveram, mas tem umas partes que são importantes, então vou ter que falar um pouquinho sobre elas, Dentre a conversa que eles tiveram, tudo que eles falaram, eles comentaram principalmente a respeito do livro que ele lia, primeiro assunto em pauta, só que o importante foi, eles falaram sobre a qualidade do sono, como era muito tarde, eles ressaltaram muito o ponto de que estavam cansados, a respeito da qualidade do sono, e também foi muito falado a respeito da aparência de Conceição, o personagem principal de início, ele fala que ela era muito simples, não chamava muita atenção. Mas depois começa a falar algumas características físicas dela que começaram a chamar um pouco de atenção dele no momento que eles estavam conversando, Na conversa ela se demonstra bastante simpática, e em alguns momentos ela pega a maior intimidade e começa a se aproximar mais do personagem. Basicamente são essas as coisas principais assim que a gente tem que guardar no momento que foi da conversa dos dois. Outras coisas que eles chegaram a comentar foi a respeito dos quadros que tinham no quarto, do volume que eles falavam, eles estavam falando muito alto e quase acordaram a mãe de Conceição, e falaram também sobre a missa. Passou o tempo, de repente as pessoas começaram a gritar que tinha chegado o horário da própria missa começar. Bom, pelo ano bom que o personagem principal teve, ele foi para Mangaratiba. E nisso, quando ele volta, ele recebe a notícia de que Menezes, o marido de Conceição, tinha morrido. E por causa disso, Conceição tinha mudado para o Engenho Novo. Eles não chegaram a se falar mais, nem nada do tipo. E basicamente, a história acaba por aí. No geral, o conto ele é bem chatinho. Ele relata algumas situações cotidianas, mas nada de muito especial. Acho que só isso. Só que tem alguns pontos, alguns detalhes bem sutis na história que eu acho interessante serem contados, principalmente por parte de Conceição, que ela, durante a leitura, pelo que eu percebi, parecia que ela tinha algum tipo de amor escondido pelo personagem principal, o protagonista. E isso ficou muito nas entrelinhas e talvez isso seja até alguma... como se fosse algo proposital, pra gente achar isso, mas na verdade ser só algo da cabeça do protagonista, Mas eu acho que esses detalhes assim são bastante relevantes, e principalmente porque a história, ela tem bastante cunho religioso, A Missa do Galo, o fato da personagem principal, da Conceição aparentar ser santa. Mas eu acho que isso fica para uma interpretação, acho que isso fica mais para uma conversa, mas no geral, assim, sem isso, eu acho que o texto seria bem chatinho. Mas é só isso, obrigado por ter assistido, um abraço e tchau!
Sonomia. Ei, meu Deus, calma, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu me recompor. Calma. Vou pra gravação todo ferrado.